Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro, e iremos realizar nesse momento o resumo de tudo o que estudamos ao longo dessa semana. E o tema dessa semana que estudamos é mansidão no crisol. E o texto bíblico, que é a base de todo estudo, está em Mateus capítulo 5, no versículo 5. E esse texto nos diz o seguinte: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A religião bíblica, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, caracteriza-se pela mansidão. Moisés é conhecido por ter sido a pessoa mais mansa da terra, conforme Números capítulo 12, no versículo 3. Davi declarou que os mansos herdarão a terra no Salmo 37, verso 11. Os profetas anunciaram que Deus abençoaria os mansos em textos como Isaías, capítulo 11, verso 4, capítulo 29, verso 19, capítulo 66, verso 2, e também no livro do profeta Sofonias, no capítulo 2, verso 3, no capítulo 3, verso 11 e 12. O próprio Deus é descrito como manso e promotor da mansidão em textos bíblicos, como no Salmo 25, verso 9, 45, verso 4 e o capítulo 147, verso 6. O próprio Jesus era manso, como diz Mateus capítulo 11, verso 29, capítulo 21, verso 5 e em 2 Coríntios capítulo 10, verso 1, e considerava esse traço fundamental no cristianismo, como bem diz o texto bíblico que eu citei no início, que é a base de todo o estudo, Mateus capítulo 5, verso 5. A Bíblia também apresenta que os apóstolos eram mansos, conforme 2 Coríntios capítulo 10, verso 1, e exortavam os cristãos a cultivar essa característica, como vemos nos livros de Gálatas capítulo 5, verso 23, Efésios capítulo 4, verso 2, Colossenses capítulo 3, verso 12, 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 11, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25, Tito, capítulo 3, verso 2, Tiago, capítulo 1, verso 21, capítulo 3, verso 13, capítulo 4, verso 6 e, por fim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14 e o capítulo 5, verso 5. Enquanto os impérios e reinos da terra são construídos sobre valores como audácia, poder e conquista militar, a religião de Deus se constrói e se conquista com mansidão, amor e graça. No entanto, a mansidão divina não resulta em fraqueza. Repito, a mansidão divina não resulta em fraqueza. Em vez disso, é um traço essencial do caráter de Deus e sua maneira de se relacionar com o universo e conosco, pecadores. E como bem explicou a lição de sábado, a palavra mansidão é definida como a capacidade de suportar danos com paciência e sem ressentimento. É fácil? Não, mas é essencial para aqueles que marcham nessa terra, nessa grande luta contra o mal, contra Satanás e os demônios e contra o pior inimigo que enfrentamos, o nosso próprio eu. Esse eu pecaminoso que todos nós carregamos. É essencial que todos nós nos apeguemos a Deus para vivermos nossa jornada nessa terra com essa mansidão, que é uma característica do próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus, quando esteve aqui na terra, na pessoa de Cristo, demonstrou na prática que é possível, basta a gente querer. Então, Deus nos desafia, Deus nos convida, Deus faz esse apelo, através do estudo da palavra de Deus, como vemos, a vivermos com mansidão, a vivermos com paciência, a vivermos com perseverança, paciente perseverança, porque é exatamente assim que iremos um dia estarmos de braços abertos para receber Jesus Cristo à direita do Pai no dia em que finalmente o Senhor regressará para nos tirar desse mundo e nos dar a eternidade de felicidade ao lado dele. Vale a pena. Vale muito a pena.
Por isso eu te convido, tome a decisão de deixar o Espírito Santo transformar seu coração. E ao finalizar, deixo contigo o texto da leitura bíblica de hoje, que é Ezequiel, do capítulo 18 ao capítulo 20. Um grande abraço e com a permissão do nosso querido e amado Deus, nós nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!